1 Pedro 2, eu farei a leitura dos versículos 1 até o 10, e a mensagem será dos versículos 4 a 8. 1 Pedro 2, a leitura de 1 a 10, mas a mensagem apenas dos versículos 4 a 8. Essa é a palavra da salvação. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós oramos mais uma vez porque nós sabemos que essa tarefa que será realizada agora é uma tarefa sobrenatural. Não importa, ó Deus, o quanto eu tenha me preparado, não importa o quanto o Senhor tenha me dado conhecimento teológico da Tua Palavra, tudo isso, Senhor, seria inútil se não fosse agora o Teu Santo Espírito me guiando todos os ouvintes, para compreendermos exatamente aquilo que o apóstolo Pedro deixou para aqueles primeiros ouvintes e para nós hoje como Igreja Santa do Senhor, como acabamos de ler mais uma vez a respeito da nossa descrição. Ó Deus, por favor, toma esses versículos, toma essa porção da palavra de Deus e crave-a, ó Deus, em nossos corações. Ajuda-nos a guardá-las em nossas mentes, essas palavras maravilhosas, palavras de vida, palavras de instrução e também de exortação. Ó Deus, te agradecemos pelo que ouvimos nessa manhã, o que experimentamos nessa manhã e durante todo o dia. No que diz respeito ao teu cuidado para conosco, nós temos experimentado e provado que o Senhor é bom, bom demais. E nessa noite queremos te rogar que essa bondade continue se manifestando para o entendimento correto da palavra, que é para a salvação. Por isso, Deus, te pedimos que nessa noite haja salvação nesse lugar, que mais pessoas sejam introduzidas então no corpo de Cristo, nessa igreja maravilhosa que está sendo edificada para santuário dedicado ao Senhor. Ó Deus, fala conosco, edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os espartanos certamente ficaram conhecidos
pela famosa batalha das Termópilas, os 300 de Esparta, e se notabilizaram também por sua honra, intrepidez e por preferirem a morte a abandonar a defesa de seus companheiros em armas e dos seus concidadãos. Dentre as várias características singulares da Lacedemônia, ou seja, onde estava Esparta, uma delas é que a urbe, a cidade, não possuía fortificações. O rei espartano Agesilau, quando questionado por um estrangeiro, querendo saber onde estavam os muros da cidade, como é que eles se protegiam, o rei não demorou a responder. Apontando para os seus homens, disse aquele estrangeiro: estes são os muros de Esparta. Estes são os muros de Esparta. Cada um, uma pedra naquela fortificação. Muros, castelos, palácios, templos, todos eles, sem exceção, refletem uma determinada teologia. Esparta tinha uma teologia. Os muros revelavam isso, ou melhor, a ausência deles. Brasília, onde vivi a maior parte da minha vida, revela isso em sua arquitetura. A arquitetura dos palácios, Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, seus grandes monumentos revelam a teologia de Oscar Niemeyer, um misticismo oriental que claramente revela aquilo que Brasília gostaria de ser para um padre da época da sua construção, uma terra onde manava leite e mel. Nós temos estudado o Egito pela manhã, nas suas várias pragas e no êxodo de Israel, e nós vemos ali as pirâmides, obviamente, os mausoléus dos grandes faraós, todos refletindo uma teologia determinada. Nós olhamos agora para o cristianismo, ou aquilo que é considerado cristianismo, e as catedrais góticas, ou os supostos templos de Salomão, reedificados hoje em dia. Voltamos à época da reforma ou da pós-reforma e vemos uma reforma total, até mesmo na arquitetura dos edifícios onde a igreja se reunia. Inevitavelmente, mesmo que de forma indireta, todas essas edificações refletem uma determinada teologia. Como é que nós temos refletido a nossa teologia em nossas edificações? Talvez, ao responder essa pergunta, a primeira coisa que tenha vindo à sua mente foi exatamente a ideia literal de uma edificação. A ideia literal de um prédio. A ideia literal de uma construção. E isso já diz muito a respeito da nossa teologia. O que nós veremos nesse texto realmente diz respeito à questão de edifícios, construções, mas não tanto literais, mas principalmente espirituais. Pedro aqui continua em sua teologia maravilhosa, pastoreando o coração daqueles peregrinos, pastoreando o coração daqueles que estavam em perseguição. E ele já falou com eles a respeito da grande salvação que eles já tinham em Cristo Jesus e pela graça maravilhosa de Deus. E agora, abrindo o capítulo 2, como nós vimos na semana passada, Pedro, como pastor, não deixa de tratar dos pecados daqueles peregrinos. Pedro, como pastor, não trata a eles como vítimas, por mais que estivessem sofrendo
precisavam ainda se despojar de tantas coisas, precisavam ainda batalhar contra o pecado, desejando ardentemente o leite espiritual genuíno. É exatamente nesse contexto que agora Pedro continua falando para eles, ainda do que era a identidade deles. Agora, mais uma vez, os encorajando a continuar fazendo a boa obra da igreja, que eram eles. Eles não apenas faziam parte da igreja, eles eram a igreja. Nós não apenas fazemos parte da igreja, nós somos a igreja. Nesse sentido, então, nessa noite, a partir dos versículos 4 a 8 de 1 Pedro 2, nós aprendemos o seguinte: como peregrinos, estamos sendo edificados sobre a pedra viva, na qual todo edifício cresce para santuário dedicado ao Senhor, como pedras vivas, buscando outras pedras eleitas por Deus. Talvez você tenha percebido aqui que eu tive um auxílio de Efésios capítulo 2, nós leremos esse texto hoje. E eu repito então essa lição importante desses versículos do apóstolo Pedro para nós. Como peregrinos, estamos sendo edificados sobre a pedra viva, na qual todo edifício cresce para santuário dedicado ao Senhor, como pedras vivas, buscando outras pedras eleitas por Deus. É isso que nós vemos a partir do versículo 4. E nesse primeiro versículo nós vemos o primeiro ponto dessa mensagem, que é exatamente a ideia de sermos edificados sobre a pedra viva. Leia mais uma vez o versículo 4, acompanhe comigo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Chegando-vos para ele. Isso é logo depois de Pedro ter dito: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E nós vemos aqui, obviamente, a ideia de que Senhor é Deus. Mas mais especificamente, então, agora, no versículo 4, nós vemos que isso se refere também a Jesus Cristo, que é Deus. Não negamos a sua divindade, pelo contrário, olhamos para as Escrituras Sagradas e vemos o tempo todo, na teologia desse livro maravilhoso, o fato de que a segunda pessoa da Trindade, obviamente, é Deus. Mesmo tendo sido encarnado, mesmo tendo sofrido e morrido, e tendo sido morto, e ressuscitado, e agora exaltado, mesmo ainda tendo um corpo, ele continua sendo Deus. E uma das maiores manifestações da bondade desse Senhor para conosco é exatamente o fato de que nós podemos nos chegar para Ele. Olha o que Pedro lembra àqueles peregrinos e nos lembra essa noite: chegando-vos para Ele. Nós temos acesso a Deus por meio do seu Filho bendito, que é o próprio Deus. Pedro começa a linguagem falando-nos a respeito desse privilégio maravilhoso que todos os crentes têm, de não apenas participar do culto, mas de aspirar por esse culto, de aspirar por essa presença, de entender que isso é, sem dúvida alguma, o maior privilégio que nós temos aqui e agora, e que continuará sendo o nosso maior privilégio na glória. Nós não deixaremos de adorar ao Senhor como muitas vezes fazemos aqui. Temos outros afazeres, temos outras obrigações, apesar que toda a nossa vida é uma vida de adoração, em todos os momentos, em todas as profissões, em todas as atividades. Mas sem dúvida alguma, o que nós estamos experimentando aqui agora, esse acesso bendito que só podemos ter por meio de Jesus Cristo, reflete ainda mais o que será a nossa vida na glória, quando tudo estiver consumado.
Nós ainda teremos nossas atividades, nós ainda teremos coisas para fazer, mas ali, sem dúvida alguma, tudo o que fizermos em todos os momentos, para toda a eternidade, será exatamente na presença de Deus. Mais uma vez eu pergunto a vocês, por causa da importância desse tema e do quanto nós o negligenciamos, como é que você se chega a Deus? Como é que você se apresenta diante de Deus? Pedro falou de um desejo ardente, como crianças recém-nascidas, pelo genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, é ela quem nos alimenta. E não há lugar mais especial para recebermos esse genuíno leite do que aqui. Vocês lembram da comparação que nós fizemos na semana passada, quando essa mesma palavrinha, aqui traduzida por espiritual, aparece lá em Romanos capítulo 12, falando do nosso culto racional, que obviamente é espiritual também. E é por isso então que nós prezamos não apenas pela lógica da liturgia, no entendimento de cada passo, de cada elemento, mas principalmente na lógica da palavra. Por que nós estudamos aqui livros bíblicos inteiros? Porque nós entendemos que assim o Espírito Santo realmente vai nos trazendo todo o conselho de Deus. Não dá margem então para nos achegarmos a Deus, para querermos ouvir apenas aquilo que queremos ouvir, para ouvir apenas aquilo que traz coceira aos nossos ouvidos. Não. Os profetas da antiga aliança e os profetas da nova aliança, eles são chamados para falar exatamente da parte de Deus, aquilo que encoraja, que exorta, que edifica e que muitas vezes trata também. Você entende que mesmo perseguidos, mesmo sofrendo, mesmo tendo uma semana daquelas, absolutamente nada lhe impede de estar aqui domingo após domingo para adorar ao Senhor, para nos achegarmos a Ele. Nós moramos em um país que, graças a Deus, apesar de ser um país ainda extremamente idólatra, supersticioso, em trevas, é um país que permite que nós estejamos aqui nos achegando a Ele. Esse é o privilégio que nós temos, o privilégio de nos achegarmos àquele que é descrito aqui como pedra que vive. O nome de Jesus não é mencionado aqui, até o final do versículo 5. Mas nós sabemos pelas características que é Ele que está sendo descrito. Nós conhecemos bem as Escrituras Sagradas e nós sabemos que desde o Antigo Testamento Ele já era chamado de rocha. Ele já era descrito, como veremos no livro do Êxodo, com um passar do tempo, que Ele é aquela rocha que foi ferida no deserto, rocha essa que dava água para saciar a sede do povo de Deus no deserto. Você conhece a Jesus Cristo como essa pedra viva? Não faz muito sentido usarmos uma metáfora de uma pedra, que é um ser, é algo inanimado, e chamá-lo de algo vivo. Mas essa é a noção completa em Jesus Cristo. Ele é a rocha, não é uma rocha morta, não é uma rocha inanimada, é a rocha completamente ressurreta, reinando, vivendo. É essa a ideia que Pedro traz. Ele mesmo, Pedro, sendo chamado por um trocadilho, por um apelido de rocha, ele sabia bem o que era lidar com a pedra viva, a rocha viva. E esse é o Senhor Jesus Cristo.
Nós vimos nessa manhã como Ele é a solução para a morte. Ele não é apenas o Senhor da vida e da morte, mas na ressurreição dele, nós temos a convicção de que o inimigo, o último inimigo a ser vencido, a morte, já não tem mais o seu aguilhão. É nisso que você crê nessa noite? É assim que você se aproxima de Deus, é assim que você se aproxima dele, sabendo que um dia você também ressuscitará exatamente por causa daquilo que a rocha fez por você. Mas vejam o que Pedro diz: a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 2. Essa frase de Pedro já daria um sermão inteiro. O que significou para Pedro, para aqueles ouvintes da época, para nós hoje, o fato de a pedra viva ter sido rejeitada. Vejamos um pouquinho disso em Efésios 2, versículo 20. Efésios 2, 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E nós muitas vezes confundimos esse termo. Nós achamos que pedra angular é a mesma coisa que pedra fundamental. Quando lembramos que a pedra fundamental é aquela primeira pedra representativa ali, dando início àquela obra, e que vai ficar para a posteridade. Então, junto da pedra fundamental, são colocados ali, muitas vezes uma Bíblia, um jornal da época, coisas que representam então aquela geração que estava começando aquele trabalho. Aquilo fica então e entra para a história. Mas a pedra angular aqui, ela é fundamental, mas não nesse sentido. Ela é fundamental no sentido de ser essencial. Na imagem da arquitetura de Pedro, da época de Pedro, nós vemos então que a pedra angular realmente era uma pedra que formava um ângulo, ou que era fundamental para formar um ângulo, ou manter esse ângulo, que manteria toda a construção. Sem ela, a construção não existe. Sem ela, a construção não permanece. Sem Cristo, a igreja não consegue resistir. É por isso que ela é fundamentada na pedra angular, nesse sentido. Sem Cristo, nós não temos esperança alguma. É claro que quando nós ouvimos essa mensagem, nós dizemos: então, nos dê mais de Cristo. Eu quero mais de Cristo. Mas não foi isso que o povo de Israel fez quando o Messias esteve no meio deles. Ele foi rejeitado. Num dos primeiros sermões que ele faz em sua terra natal, ele é quase morto. Ele abre o livro de Isaías e começa a explanar ali aquele texto e fala: esse sou eu. Eu sou o Messias, eu sou a pedra angular, eu sou aquele do qual o Antigo Testamento inteiro falava. E pessoas pegam em pedras para acabar com a vida dele. Você vê toda a obra e vida de Jesus Cristo ao longo dos evangelhos e você percebe exatamente isso. Pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Pessoas que o buscavam apenas para os seus interesses próprios, quando ele traz um discurso um pouquinho mais pesado, todos o abandonam, exceto os discípulos. Jesus Cristo, a pedra angular, sem ele nada subsiste. Com ele tudo subsiste. Ele é rejeitado. Talvez isso pareça loucura para você, mas aí eu pergunto então, por que é que você insiste em rejeitá-lo hoje? Por que é que você ainda não fez um compromisso com ele?
O que você está esperando? O quanto você ainda precisa ouvir? Quantas dúvidas você precisa ainda tirar para entender que essa mensagem, ela não era apenas para os dias de Pedro, não era ainda apenas para os dias do próprio Senhor Jesus Cristo, mas é para todos os dias até a volta dele. Você não pode sair daqui nessa noite ainda rejeitando a Jesus Cristo. Não tem como você rejeitar a pedra que vive sem que isso traga consequências terríveis para a sua vida, principalmente agora que você ouviu falar mais claramente sobre a pedra angular, sobre a pedra viva, sobre a pedra ressurreta e que reina. As pessoas confundem demais a ideia de Jesus Cristo como rocha. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora em Mateus capítulo 16. Não basta ouvirmos falar de Jesus Cristo, mas temos que ouvir corretamente a respeito dele. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo assim: ué, pastor, eu não sou da igreja, ou eu não sou de nenhuma igreja evangélica, mas eu não tenho problema nenhum em relação a Jesus Cristo. Eu não rejeito a Jesus Cristo. Ele é um grande homem, mas eu tenho um relacionamento com ele, sem que seja por meio da igreja. E eu queria dizer para você nessa noite que esse texto de Pedro está nos dizendo que é impossível que alguém tenha um relacionamento real com a pedra viva, sem que isso se dê por meio da igreja que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Mateus 16, então, nos mostra um pouco do que significa conhecer a Jesus Cristo não de forma completa. Quem é essa pedra de quem tanto se fala? Mateus 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, talvez hoje a maior religião do mundo, que é ainda o catolicismo romano, é um exemplo clássico de como você pode ler as Escrituras Sagradas, interpretá-las mal, e assim desperdiçar então o conhecimento genuíno da pedra viva. O catolicismo romano olha para esse texto e insiste em afirmar que aqui nós temos o exemplo de que Pedro foi o primeiro Papa. O catolicismo romano insiste de que a igreja é verdadeira, porque eles se consideram assim, é fundamentado sobre essa rocha que é Pedro, que foi então, em sua visão, o primeiro Papa. Eu me lembro bem de uma imagem até estranha, porque isso aconteceu nos Estados Unidos. Nós poderíamos esperar isso no Brasil, numa Europa da vida, ou em outros lugares onde o catolicismo romano ainda é tão forte, mas nos Estados Unidos, quando João Paulo II faleceu, eu vi a imagem de uma professora católica romana, de uma escola também romana, chorando aos prantos, dizendo: nossa rocha se foi, nossa rocha se foi. Você olhava para aquele desespero e queria chorar de angústia por aquela pessoa, que claramente entendia de forma errada que um homem falível, mesmo Pedro,
poderia ser a rocha na qual a igreja se fundamentaria. Você conhece a Jesus Cristo? Você realmente entende o que Ele é enquanto rocha viva? Para que essa resposta seja positiva, você precisa receber a Cristo como rocha em sua pessoa e em sua obra. Pedro aqui mesmo nos mostra o que é depositar a esperança da igreja num homem. Pedro não é a rocha sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja. Ele é a rocha. Ele é a pedra angular. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Se nós continuarmos o texto, e você não precisa ler aí na sua Bíblia, eu posso dizer para você, quando Jesus pergunta a respeito de sua pessoa, Pedro acerta na mosca. Ele recebe até um elogio. Mas logo em seguida, quando Jesus está falando da sua obra, ele precisaria ir para Jerusalém. Ele seria maltratado, ele seria rejeitado, ele seria cuspido, ele seria morto na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele seria a pedra viva. Pedro diz para ele: jamais. Jesus estava dizendo para ele o evangelho puro e simples, a sua obra completa, e Pedro disse: não. Pedro havia dito para ele que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas rejeitou a sua obra. Não entendeu plenamente que era necessário que o Messias, que o Cristo, padecesse por tudo isso. E qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Arreda, Satanás. Não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Não presumamos demais a respeito do quão pouco nós podemos ainda conhecer a Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia está à sua disposição o tempo todo. É por isso que devemos ter esse desejo ardente pelo genuíno leite espiritual. Para que o seu conhecimento a respeito de Jesus Cristo não se resuma a 2 sermões por domingo, mas que esses sermões fiquem então, num certo sentido, ecoando em sua vida durante a semana, e isso te leve de volta para as Escrituras, e isso te leve de volta para livros teológicos mostrando quem é Jesus, não só a sua pessoa, mas principalmente qual é a sua obra completa também. Ele é a pedra que vive. Ele foi a pedra rejeitada. Os homens não o quiseram. E ele foi então para aqueles que realmente pertenciam ao seu Pai, que o Pai lhe havia dado. Voltemos para 1 Pedro. E aí você vê então exatamente esse contraste. Ele foi rejeitado pelos homens no versículo 4, mas para com Deus, eleito e precioso. A pedra angular, rejeitada por homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E aqui nós vemos uma doutrina maravilhosa acerca da obra de Cristo, da pessoa e da obra. Você vai para o livro de Isaías, que é considerado o evangelho do Antigo Testamento, e você vê lá diversas vezes o Senhor Deus descrevendo: esse é o meu eleito, esse é o meu eleito. Isso se confirma nas páginas da Nova Aliança, quando vemos ali o Messias encarnado, o eleito de Deus, fazendo exatamente aquilo que era da vontade do Senhor. Olha como isso é interessante. Quando nós falamos da obra de Jesus Cristo, nós principalmente pensamos na sua cruz, na sua ressurreição, na sua exaltação. Pensamos no seu ensino, nas suas curas, tudo que ele fez para agradar ao Pai. Mas nós dificilmente pensamos que toda a nossa salvação
todos os benefícios da nossa salvação só fazem sentido nele. Você é um eleito nessa noite? Isso só acontece porque Jesus Cristo foi o eleito de Deus desde toda a eternidade. Você está justificado nessa noite? Isso só acontece porque Deus justificou a Jesus Cristo. Não, ele não tinha pecados. Não, ele não precisava se arrepender de qualquer culpa, porque ele não tinha qualquer culpa. Mas ele se identificou tanto conosco, que ele foi capaz, inclusive, de ser batizado por João Batista. E o que era aquele batismo? Senão um batismo de arrependimento ou para arrependimento. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vem aquele Cordeiro puríssimo e quer ser purificado agora, ou melhor, lavado nas águas do Jordão. João Batista diz: jamais. E ele fala: eu preciso cumprir toda a lei. Não por minha causa, mas por causa dos eleitos do Pai, aqueles que Ele me deu, e que eu jamais lançarei fora. Vejam a maravilhosa doutrina da nossa união com Cristo. Só somos eleitos porque Ele foi eleito também. Só somos preciosos porque Ele é precioso aos olhos do Pai. No seu batismo, na transfiguração, Ele diz, o Pai diz para Ele: eis o meu Filho amado em quem me comprazo, a Ele ouvi. Isso nos faz concluir então que de fato Ele é o único caminho, Ele é a única esperança, Ele é o único acesso, Ele é o único templo. A ideia volta então ao início do versículo 4: chegando-vos para Ele. Para que servia o templo? Era o acesso a Deus. Como é que nós entramos no Santo dos Santos? Por meio do Filho. Com intrepidez agora, leia depois Hebreus capítulo 10. Com ousadia, nós entramos exatamente na presença santíssima de Deus, porque Jesus Cristo, a rocha viva, eleito e precioso para com Deus, Ele nos concede essa graça maravilhosa. Ele é o nosso templo. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 21, versículo 22. Apocalipse 21, versículo 22. Essas realidades, meus irmãos, não dizem respeito apenas ao que nós estamos experimentando aqui, mas já nos apontam para a era vindoura. O versículo 22 diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Pedro aqui, de uma forma profundamente teológica, está ao mesmo tempo edificando aqueles leitores, aqueles ouvintes, nos mostrando então como a pedra viva que é Cristo Jesus é o nosso templo, é o nosso santuário, é o nosso acesso a Deus. Isso nos leva exatamente ao segundo ponto. Toda essa fundamentação na teologia de Pedro nos leva agora às palavras do versículo 5. Olha que coisa maravilhosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Não tinha como chegarmos até o versículo 5
sem passar pelo versículo 4. E esse é o erro de muitas igrejas hoje. É o tentar ser igreja sem Cristo. É o tentar ser igreja sem a base do conhecimento da sua pessoa e da sua obra. Por isso muitas falsas igrejas. Por isso muitas igrejas que usam o nome de Cristo e não são cristãs de fato. Por isso muitas, infelizmente, caminhando para talvez se tornarem falsas igrejas em uma geração ou em duas. Será que a igreja presbiteriana, enquanto denominação, tem Jesus Cristo como pedra viva? Sem dúvida alguma, nós temos. Mas quando nós olhamos para a descrição do versículo 5, nós percebemos o quanto nós ainda temos falhado em detalhes bem importantes do que significa ser igreja. É maravilhoso como Pedro fala que Ele é a pedra viva, e agora em nossa união com Ele nos chama de pedras vivas. Isso já deveria elevar a nossa motivação para sermos realmente pedras vivas. O que significa isso? Para um rei espartano, seus homens, seus exércitos eram aquelas pedras que representavam um muro intransponível naquela cidade. Será que é assim que o general Jesus Cristo olha para nós? Sem dúvida alguma, na teoria sim, mas na prática, como temos sido essas pedras vivas? E aqui, de uma forma negativa e errada, muitas pessoas têm entendido mal a ideia de ser uma pedra viva no reino de Deus, dizendo então que a igreja, na verdade, somos nós. Você já ouviu essa expressão? E ela geralmente é trazida para justificar uma prática errada a respeito do que é ser igreja. Vou dar o primeiro exemplo. Talvez você não conheça tão bem, mas aqui em Teresina isso existe. É a chamada igreja local. A igreja em Teresina, a igreja em Brasília, a igreja em Manaus. Talvez você não conheça exatamente as práticas ali, ou alguém que faça parte disso. Mas é uma comunidade cristã que segue os ensinamentos de Watchman Nee e Witness Lee. Tinha uma editora chamada Árvore da Vida. Os integrantes dessa comunidade não podiam ler qualquer outra coisa, senão os livros produzidos por essa editora. Watchman Nee e Witness Lee eram seus principais líderes, seus principais teólogos. Até que houve uma grande divisão no meio dessa comunidade que defendia nenhuma denominação. É engraçado e irônico ver que uma comunidade cristã que diz não deve haver denominação. O problema da igreja presbiteriana é que ela se chama presbiteriana. O problema da igreja batista é que ela se chama batista. Assembleia de Deus, estão todos errados. A igreja somos nós. E aí, por causa de dinheiro e tantas outras coisas pecaminosas, eles criam algo chamado Bucafé. O Bucafé que agora substitui a Árvore da Vida e começa a vender livros e café também e outras coisas, e começa a gerar muito lucro dentro da igreja ou dessa comunidade, até que algumas pessoas vão embora, não se sentem bem. Mas essas pessoas jamais iriam para a igreja presbiteriana, jamais iriam para uma igreja batista, jamais iriam para uma Assembleia de Deus, porque denominações não existem nas Escrituras. E essas pessoas acham que continuam sendo a igreja nos seus lares, nas suas casas, tomando a ceia do Senhor ali mesmo, na sua sala de estar. Um outro erro claro nos nossos dias, a partir dessa ideia de que nós somos a igreja, é a chamada igreja em células. Uma falsa interpretação da espiritualidade da igreja.
Uma ideia então de que nós precisamos desfazer esse conceito de que a igreja se reúne principalmente no dia do Senhor. Não, a igreja se reúne em todos os momentos, todos os dias. E ela vai se multiplicando, e ela vai crescendo, e ela vai gerando novas células com novos líderes. E quando nós menos percebemos, já dominamos a cidade. O que é de errado nisso? Tudo. Sem dúvida alguma, a igreja precisa dominar a cidade, mas não por meio das células, não por meio de lideranças que não representam aquilo que Deus estabelece como liderança na igreja. E os defensores da igreja em células vão para o livro de Atos dizendo que eles estão fazendo nada mais do que uma representação do que a igreja estava realizando ali nos Atos dos Apóstolos. Nós passamos pelos Atos aqui, pelo livro de Atos, e nós vemos que não é nada disso, muito pelo contrário. Nós conseguimos mostrar ali que a nossa igreja presbiteriana, sim, estamos aqui tratando de uma denominação específica, ela preza por manter exatamente esses princípios maravilhosos da igreja para a nossa prática ainda hoje. E esse conceito de igreja em células é completamente alienígena a qualquer ideia de igreja verdadeira. Isso nos leva então ao último exemplo negativo do que significa nós sermos a igreja: os tais desigrejados. Os desigrejados que olham para um texto como esse e dizem assim: se nós somos então as pedras que vivem, onde quer que nós estejamos, ali está a igreja. Eu não preciso estar na instituição, eu não preciso estar naquele lugar onde inevitavelmente pessoas vão me ferir, ou eu vou ferir pessoas. É melhor cada um ficar no seu quadrado. E desigrejados se esquecem de que essas pedras vivas aqui só são vivas em primeiro lugar porque elas estão submetidas à pedra viva, que disse que nós deveríamos, enquanto igreja, nos congregar, que nós seríamos sim juntos, corporativamente, cada tijolo, cada pedrinha, formando a edificação. A ideia do desigrejado quebra essa ideia. É como se eles precisassem estar aqui e agora tem um buraco na parede. Mas eles se acham espirituais demais para entender que a sua posição é no meio do povo de Deus. Nós somos a igreja sem dúvida alguma. Em qualquer lugar que estivermos, sem dúvida alguma. Mas isso de modo algum quebra o conceito daquilo que nós estamos fazendo hoje, quando na verdade estamos no templo de Deus. É por isso que Pedro continua falando: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Nós estamos na casa de Deus. Essa é a casa espiritual. Mas não é porque as paredes são sagradas, não é porque os bancos são sagrados, mas é porque quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, se reúne, ali está o templo do Senhor. Deus Pai está no templo, Jesus Cristo está no templo, o Espírito está no templo. Quando a igreja está reunida, Jesus é o templo do Senhor, e nós, como pedras vivas, somos o templo do Senhor. Você consegue perceber então como é perigosa, ou talvez no mínimo desnecessária, a linguagem que ainda falamos de chamar esse lugar de templo? O templo literalmente se foi há milhares de anos atrás. E Jesus Cristo mesmo disse que Ele seria o templo.
O templo não precisa ser reconstruído. Não precisa haver qualquer tentativa disso. Eram sombras que ficaram naquela dispensação, porque a luz agora já chegou. E onde quer que adoradores em espírito e em verdade estejam, ali está o Senhor Deus sendo adorado por meio daquela casa espiritual. É fácil entender que as paredes não representam um templo, que os bancos não são sagrados, mas às vezes é difícil entender que o púlpito não seja sagrado. Pessoas têm medo de subir até aqui. Talvez as crianças não. Mas pessoas mais tradicionais olham talvez isso aqui como sendo o santo dos santos. Só oficiais podem chegar até aqui. Algumas igrejas têm até o véu, muitas vezes de uma cor bem espalhafatosa, não sei porquê, protegendo esse lugar. E pode parecer banal esse conceito para você, mas eu queria dar um exemplo para mostrar o quanto nós ainda não entendemos o que significa ser casa espiritual, principalmente agora na nova aliança. Eu fazia parte do presbitério de Brasília e todo presbitério tem um tutor estabelecido para aquele seminarista. Eu me encontrava com o meu tutor uma vez por ano apenas, porque eu estudava fora e quando vinha de férias me sentava com ele para prestar o meu relatório. E um dia eu fui ao seu gabinete e ele estava muito nervoso. E ele disse: "Você não acredita o que aconteceu na igreja nesse domingo?" "Que foi?" "Você acredita que um pastor colocou a esposa dele para orar no culto solene?" E eu achei estranho, porque essa não é uma visão muito comum, principalmente ali em Brasília. Mulheres não devem orar publicamente ou representar o povo de Deus em oração no culto solene. Será que ele pensa assim? Será que essa indignação está demonstrando exatamente aquilo que a Bíblia nos ensina, mas que parece estranho a essa cultura? E eu perguntei um pouco mais e ele foi demonstrando a sua indignação até que ele revelou o seu verdadeiro problema. Ele disse: "O pastor teve a ousadia de deixar a sua esposa orar do púlpito. Deveria ter sido de baixo, mas não no púlpito." E eu entendi bem que ele ainda se encaixava naquela cultura que não entende essas questões espirituais relacionadas ao culto solene, mas que ainda valoriza coisas que não devem ser valorizadas, como a santidade de um púlpito, ou de um banco, ou de um prédio. Eu fiquei olhando hoje de manhã, meus irmãos, e ao mesmo tempo com um coração um pouco apertado de ter que ver o nosso esforço grande em tirar os bancos e botar as mesas, e tirar as mesas e botar os bancos, para termos aquilo que é tão necessário também no nosso meio, a comunhão dos santos, um café da manhã gostoso e tantas outras coisas agradáveis. Mas ao mesmo tempo eu fiquei olhando com alegria e vendo algumas pessoas chegando depois, talvez não entendendo o que estava acontecendo, e talvez algum desavisado pensando assim: que sacrilégio é esse? Transformaram a casa de Deus num restaurante. Transformaram a casa de Deus num refeitório. E nós olhamos e dizemos: não é nada disso. Porque essas 4 paredes, elas podem servir como um refeitório, podem servir como qualquer outra coisa que obviamente não traga escândalo para o Senhor Deus, assim como pode, e é na maioria das vezes, o local onde o templo do Senhor se reúne. E esse templo somos nós. Essa casa espiritual é exatamente essa ideia que vai além das 4 paredes, mas que não rejeita as 4 paredes. Você sabe qual é a bênção que nós temos hoje no Brasil, de podermos nos reunir num local assim?
num imóvel próprio, sem ter que pagarmos aluguel. Você sabe como várias igrejas hoje, em cidades grandes, precisam se reunir em hotéis, em salões de hotéis, em escolas, e elas nem sequer conseguem imaginar ou planejar um orçamento. Porque em cidades como Brasília, você, se encontrar algum terreno, esse terreno vale milhões e milhões de reais. E aí nós vemos então o quanto nós não valorizamos adequadamente isso aqui. Dos dois lados. Nós vemos igrejas hoje investindo, por exemplo, 15 milhões de reais, sem tirar nem pôr, 15 milhões de reais para fazer um templo a Deus. O que você acha disso? O que você diria na reunião em que a tesouraria da igreja presta contas à assembleia e coloca ali: nós investimos 15 milhões de reais para construir um edifício que abrigará a igreja do Senhor, principalmente para o culto a Ele. Meus irmãos, você não precisa entender muito de contabilidade para perceber que isso não está de acordo com a simplicidade da igreja e do seu próprio culto. Nós não temos tempo para isso, mas nós poderíamos mostrar aqui como 15 milhões de reais investidos em um prédio, em uma edificação, representam exatamente a teologia por trás daquilo. Nós somos como Davi, ou Salomão, ou tantos outros que se esquecem de que o templo do Senhor são os céus dos céus e a própria terra. Ele não pode ser limitado a isso aqui, a qualquer santuário, a qualquer templo. Imaginem então, quando nós olhamos para o que é ser casa espiritual e temos 15 milhões de reais na mão. Quantas outras obras, quantas outras realizações podem ser feitas com o mesmo dinheiro e não investidas apenas num local que pode ser de última geração, mas que certamente demonstra uma falta de conhecimento teológico a respeito do que é ser casa espiritual de Deus. Por outro lado, nós temos um exemplo maravilhoso que aconteceu recentemente aqui. Você deve ter percebido como ficou ali durante um tempo, o antes e depois de Timon. Nós vimos como Deus foi gracioso para conosco, trazendo homens, trazendo investimentos. Espero que não tenha custado 15 milhões de reais. Mas você vê a diferença, não apenas em termos de aparência, mas em termos do entendimento de que é importante sim, que a igreja tenha um local adequado para se reunir, para cultuar, para trazer pessoas para ouvir o Evangelho e assim serem salvas e assim fazerem parte da casa espiritual de Deus. Nós participamos de um momento agora no culto a Deus chamado ofertório. Você sabia que são dessas ofertas que nós tiramos os milhões e milhões de reais que nós precisamos para investir em Timon, para investir em Parque Jurema, para investir em Água Branca, para investir em Monte Carmelo, que são as nossas congregações, para investir aqui. Meus irmãos, a casa espiritual, representada pela primeira igreja presbiteriana de Teresina, ela está crescendo, ela está se expandindo, e as paredes já precisam se expandir também. Pode colocar cadeira, pode apertar
um pouquinho mais. Mas Deus está nos dizendo claramente o quanto você, como casa espiritual, sabe que o seu investimento é fundamental para ampliarmos isso aqui, para fazermos o reino de Deus crescer. Não sabemos exatamente o que fazer, é tão difícil, estamos apertados sim, é para cima, é para o lado, não tem como saber, mas a importância é mostrar que você faz parte desse projeto. Não é algo apenas para os diáconos, não é algo apenas para o conselho da igreja. Casa espiritual significa também o investimento do meu tempo, dos meus dons, dos meus talentos, do meu dinheiro, para o engrandecimento do reino de Deus. Essa casa espiritual, ela também está sendo destacada aqui para o sacerdócio santo. A casa espiritual, então, ela não é meramente a parte física, apesar de não negar essa ideia também, mas ela é representada, por isso que Pedro chama aqui de sacerdócio santo, ou aquilo que nós já ouvimos falar tantas vezes, o sacerdócio universal de todos os crentes. E aqui nós temos um problema grave, se não entendermos bem esse conceito. O sacerdócio universal de todos os crentes, em primeiro lugar, ele não nega o fato de que a igreja também é uma organização, a igreja também é uma instituição. A igreja, sem dúvida alguma, por esse texto, claramente é um organismo. Não só Jesus Cristo é a pedra viva, como nós somos pedras vivas. A igreja cresce, a igreja é plantada, a igreja precisa ser regada, a igreja precisa dar frutos. Mas o sacerdócio universal de todos os crentes nos mostra também que existe uma estrutura na igreja. Deus, o dono da igreja, ele determinou isso. Em várias comunidades por aí, a igreja toma essa ideia aqui, dizendo que a reforma protestante resgatou esse princípio e que hoje é aplicado, nos dizendo, por exemplo, que a igreja é a casa da mãe Joana. Pode tudo. Todos podem tudo. E nós vemos que não é a casa da mãe Joana. É a casa de Deus. E nós devemos aprender como proceder nela. Deus estabelece os oficiais da igreja. Deus estabelece a liderança e os liderados. Deus estabelece o que pode acontecer e o que não pode. Deus mantém a estrutura para dizer que sim, alguns especificamente farão isso, outros farão aquilo. E que de modo algum, isso nega a ideia de que todos nós, enquanto pedras vivas, somos sacerdotes diante de Deus. Pode olhar para a reforma protestante e ver que esse princípio realmente foi resgatado lá, no que diz respeito especialmente à ideia da oração. Isso que é o mais irônico. Eu tento resgatar a ideia do sacerdócio universal, querendo ser alguma coisa na igreja. Eu quero ter um posto, eu quero ter uma função, eu quero ser mais útil. E aí eu te pergunto, se você é um sacerdote universal, como vai a sua vida de oração? Ah, veja bem, pastor, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para isso. E se tem uma coisa que o sacerdócio universal de todos os crentes resgata, é exatamente o acesso que você tem ao Pai de forma direta, em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas se formos bem sinceros e honestos, nós não fazemos uso disso. Onde quer que eu esteja, eu posso parar e orar a Deus, mas eu não faço isso. Em qualquer lugar, ou no meu quarto privadamente, ou num lugar público, me retirando um pouco, eu posso orar a Deus, dedicar um tempo a Ele, mas eu não faço isso.
eu não faço isso nem individualmente e nem corporativamente. Olha a importância que nós temos aqui do que é ser casa espiritual e sacerdócio universal. Mais uma vez, nós tivemos reuniões que deveriam envolver todas as mulheres e todos os homens da igreja. Onde vocês estavam no sábado à noite? Onde vocês estavam para não terem participado da comunhão dos santos, na reunião dos homens e na reunião das mulheres? Onde é que vocês estão, insisto, toda quarta-feira à noite? Quando a casa espiritual de Deus está aqui, entre essas quatro paredes, ou poderia estar em qualquer outro lugar, orando como igreja, onde é que vocês estão? Nesse mês de maio, especificamente, estamos orando também às sextas-feiras, não aqui, mas em outras quatro paredes. Onde é que vocês estão? Será que nós realmente temos afazeres ou compromissos legítimos que nos impedem de estar lá? Será que a falta de um carro ou de um transporte adequado me impede de estar lá? Não deveria. Nós sabemos dos empecilhos, nós sabemos dos obstáculos. Mas garantir e preservar o sacerdócio universal de todos os crentes é saber aproveitar esses momentos, em especial os momentos de oração individuais e corporativos. A casa espiritual, então, mostra que o templo de Deus somos nós, a igreja reunida em qualquer lugar, em qualquer momento. A casa espiritual mostra esse resgate do sacerdócio universal de todos os crentes. E o versículo 5 termina nos mostrando então que essa casa espiritual exatamente acontece a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mais uma vez retornamos para a ideia do culto. Mais uma vez retornamos para a ideia do que está acontecendo aqui. E eu queria chamar a sua atenção mais uma vez, para entender que o que está acontecendo aqui não é fruto da minha mente, não é fruto da mente dos presbíteros da igreja, não é fruto daquilo que nós achamos que agrada pessoas, o que vai trazer pessoas, ou que vai ser mais atraente para pessoas. O que o culto a Deus é, ou deveria ser, é aquilo que é descrito aqui: oferta de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E como é que nós sabemos disso? Apenas pelas Escrituras Sagradas. Apenas pela revelação clara do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez voltando para a reforma protestante e vendo como ali a doutrina defendida principalmente não era o sacerdócio universal de todos os crentes, apesar de ser importantíssimo. Não era nem sequer a justificação pela fé somente, que é importantíssima. Mas a doutrina mais defendida, mais trabalhada e mais tratada era exatamente a doutrina do culto. E nós podemos entender o porquê. Eles estavam saindo de um medievalismo romano, onde a missa tinha afastado por completo as pessoas da presença de Deus. E é Pedro aqui, que não era o primeiro Papa, que está nos dizendo que o nosso maior privilégio é nos chegarmos a Ele como pedra viva. E os reformadores sabiam disso. E o Espírito Santo trouxe um avivamento para mostrar que não nos chegamos ou nos achegamos de qualquer maneira. E eu pergunto para você nessa noite:
Será que você valoriza a sua casa espiritual? Uma das principais marcas da igreja, segundo a Confissão de Fé de Westminster, o nosso norte teológico é como o culto na igreja é realizado. Essa deveria ser uma grande preocupação na sua vida. A forma como nós aqui adoramos a Deus em espírito e em verdade, entendendo cada passo da liturgia, querendo estar aqui ainda mais, dizendo como o salmista, como nós ansiamos por estar neste lugar, porque representa a presença de Deus. Pedras vivas, nós somos a igreja. E nesse sentido, nós chegamos ao nosso último ponto. E nós entendemos então, que além de sermos edificados sobre a pedra viva, somos edificados como pedras vivas. E continuamos edificando com outras pedras. Versículos 6 a 8, para terminarmos. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Você consegue entender aqui o que significa edificando com outras pedras? Uma igreja que não busca a sua edificação com outras pedras eleitas, ela está fadada à morte. Ela não entende mais o que significa ser pedra viva para com Deus e para o seu serviço. A primeira citação aqui que Pedro usa, que é um texto de Isaías, nos lembra quem nós somos e de onde nós fomos tirados. Devemos nos lembrar que nós somos crentes sim, como está descrito aqui, mas crentes pela graça. Mesmo as crianças que nasceram nessa igreja, mesmo os filhos da aliança que não conseguem nem se lembrar de quando de fato começaram a crer em Jesus Cristo, todos sem exceção se tornam crentes em Jesus Cristo por causa da graça do Espírito Santo, por causa da manifestação da palavra e da obra que Ele faz, transformando nossos corações, para que nós então creiamos e nos arrependamos dos nossos pecados. Não temos tempo agora, mas depois você leia, por favor. Essa citação aqui está em Isaías 28, versículo 16. E ali a condenação que o profeta Isaías estava fazendo era exatamente uma condenação à religiosidade de Israel. Israel era o povo de Deus. Eles eram a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, que o próprio Pedro está usando aqui para nos descrever agora. Mas eles eram meramente religiosos, ou estavam meramente religiosos. Eles passavam por todos os processos, eles faziam o que eles achavam que Deus estava requerendo deles, e Deus está condenando aquela mesmice, aquele tradicionalismo sem qualquer razão de ser. Em outras palavras, a condenação ali era de religiosidade. E você precisa entender nessa noite, se você de fato é um crente no Senhor Jesus Cristo, e nesse sentido uma verdadeira pedra viva, ou se você é meramente um membro de uma igreja ou denominação qualquer. Membros de igrejas não evangelizam.
Talvez eles simplesmente queiram que o seu clube social aumente um pouco, porque isso agrada a eles. Quem evangeliza e quem busca outras pedras eleitas, o faz porque sabe que essa é uma obrigação natural daqueles que também foram trazidos por meio da graça. Não existe crente que não evangelize, não existe crente que não testemunhe, não existe crente que não entenda então que ele foi liberto de qualquer religião idólatra e trazido agora para uma verdadeira casa espiritual, que tem que continuar crescendo até o ponto de trazer todas as pedras eleitas para o arraial de Deus. Você se vê dessa maneira? Você tem a sua vida manifestada assim dia a dia? E aí você olha para o texto e você fala assim: pastor, eu estou entendendo que eu sou crente pela graça, mas eu não estou entendendo muito bem essa ideia da evangelização. Nós temos que lutar pela edificação da igreja, nós estamos felizes com a quantidade de membros que nós temos aqui, nós temos visto então como a igreja tem se aprimorado em santidade, o meu investimento eu sei como é administrado, mas que ideia é essa de edificar com outras pedras? É exatamente a ideia contrária que nós trazemos aqui a partir do que Pedro está dizendo. Ele encoraja os crentes a partir de uma verdadeira vivência e experiência com Deus, mas ele fala então a respeito dos descrentes. Ele fala que essa mesma palavra, essa mesma revelação da Escritura não é preciosidade para os descrentes, pelo contrário, é rocha de ofensa, é tropeço. Então, nesse sentido, nós precisamos nos lembrar mais uma vez que antes de sermos crentes, mesmo dentro da aliança, Cristo era pedra de tropeço para nós. Ele era ofensivo para nós. Talvez ele ainda seja para você hoje. E você já foi batizado, você já fez profissão de fé, mas você não consegue se enxergar, ou você não consegue experimentar essa vida na casa espiritual. Você ainda acha que fazer parte da igreja é simplesmente estar aqui, talvez porque sua família está aqui. Você consegue ver agora a importância ou a necessidade da evangelização? É porque tem muitos descrentes ainda aí fora, que se forem eleitos, vão se tornar crentes. Que se forem eleitos, vão responder positivamente à palavra de Deus. Mas é preciso que nós saiamos. Essa é a hora de nós quebrarmos as paredes. Essa é a hora de nós não aumentarmos pelo mero número. Essa é a hora de entender que talvez algumas pessoas daqui possam começar um trabalho naquele bairro lá, para então as pedras vivas lá trazerem outras pedras que são eleitas de Deus. E assim nós realmente vermos e percebermos o reino de Deus crescendo positivamente, sem célula, sem MDA, trazendo de volta os desigrejados, sabendo o que é o culto a Deus e tantas outras coisas maravilhosas, construindo igrejas não meramente bonitas e confortáveis, mas adequadas e ao mesmo tempo simples, gastando o suficiente e investindo o restante em outras coisas importantes também. Mas se ainda não ficou claro, eu quero mostrar o argumento final
que nos impulsiona exatamente a extrapolar as paredes para que mais pedras sejam acrescentadas. É o final do versículo 8 que diz: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Essa tradução não ajuda em nada. Eu vou mudar a tradução, depois podem conferir. Não estou aqui forçando para justificar o argumento. A tradução é: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados, para o que também foram determinados. Mais uma vez, a palavra de Deus nos trazendo aquilo que ainda fere tanto os nossos corações, a soberania de Deus na salvação daqueles que lhe pertencem. E o outro lado da moeda, que ninguém quer ouvir, a condenação soberana de Deus daqueles que não lhe pertencem. Eu leio para vocês da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, que fala dos decretos eternos de Deus. Na sua seção 3, nós lemos assim: pelo decreto de Deus, e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, e outros pré-ordenados para a morte eterna. Pedro não era calvinista. Calvino é que era petrino. Pedro está aqui falando de algo que manifesta o Evangelho. O Evangelho que é da graça, mas também da condenação. O Evangelho que impulsiona as pedras vivas de uma igreja a ir por Timon, por qualquer outro lugar, falando à torto e à direito dessa pedra viva que é Cristo, o único acesso, o único pelo qual nós podemos chegar a Deus, para que mais e mais pedras eleitas venham. Você consegue entender que nesse processo muitos vão rejeitar, muitos vão dizer não, muitos vão chamar você de intransigente, muitos vão dizer: quem você pensa que é? Eu já tenho a minha religião, eu já tenho o meu acesso. E é exatamente essa doutrina maravilhosa da eleição de Deus, da dupla predestinação, que me leva a sair e a pescar, que me leva a sair e ser pescador de homens, que me leva a orar mais e mais por aqueles que ainda não se converteram, ter verdadeiramente paixões pelas almas. Essa doutrina, ela não nos faz cruzar os braços, pelo contrário, nos faz entender que tem muitas pedras vivas, ou melhor, ainda mortas, mas que precisam ser vivificadas. Elas pertencem ao Senhor, mas ainda não o conheceram por completo. João Calvino, em seu comentário sobre esse texto, ele diz: devemos ser edificados nele ou ser esmagados por ele. Ou a rocha edifica, ou ela cai em cima da sua cabeça e a esmaga por completo. O que vai ser nessa noite? O que é que você vai fazer em relação a esse convite fantástico que Jesus Cristo faz, ainda por seu Evangelho? Seja edificado em mim e não destruído por mim. Nós concluímos nos lembrando que os espartanos também eram conhecidos por uma expressão que fazia tremer os inimigos. Eles gritavam e ecoavam isso: nós somos Esparta.
Nós somos Esparta. Nós somos Esparta. Se 300 homens, naquela batalha famosa, faziam outros inimigos, batalhões, tremerem de medo com esses gritos, as portas do inferno não subsistirão com um exército de pedras vivas saindo pelo mundo dizendo: nós somos a igreja, nós somos a igreja, nós somos a igreja. E aí veremos toda a glória de Deus cobrindo a terra como as águas do mar a cobrem. O último texto para nós finalizarmos, João capítulo 2. Nós somos pedras vivas por causa da pedra viva. Não faz o menor sentido sermos igreja sem Jesus Cristo. Não faz o menor sentido lutarmos pela pureza de Cristo, do culto, sem conhecermos a pureza de Cristo. Por isso nós lemos em João capítulo 2, a partir do versículo 13, essa maravilhosa revelação do próprio Senhor. João 2, a partir do 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Não tem outra pergunta a se fazer. Você crê em Jesus Cristo e na sua palavra? Então seja realmente uma pedra viva nesse edifício maravilhoso que está sendo edificado para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo teu Filho bendito, rocha eterna, rocha já manifestada na antiga aliança e consumada na encarnação, na nova aliança, rocha essa viva, ressurreta, que reina para sempre e nos faz continuar batalhando pelas pedras que ainda restam. Ó Senhor, por favor, nos ajuda a valorizar as nossas 4 paredes, ao mesmo tempo que nós ampliamos as nossas 4 paredes e realmente somos igreja onde quer que o Senhor nos colocar. Tende misericórdia de nós. Nos impulsiona, ó Deus, com essa mensagem. Nos encoraja. Nos ajuda a sermos pedras vivas nesse edifício maravilhoso que está sustentado, que está baseado no Senhor, sustentado pela sua palavra e sendo completamente feito e concluído pelo Espírito Santo. Ó Deus, obrigado, porque nós fazemos parte desse projeto arquitetônico fantástico. Nos ajuda a crer na tua palavra e em Jesus Cristo. No nome dele é que nós oramos. Amém. Amém.